Amém. Graça e paz em nome de Jesus. Amém? Abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 9. Dando continuidade ao estudo do Evangelho de Lucas, iremos iniciar o capítulo 9 hoje. Iremos ler a partir do versículo 1. Se você achou, diga amém. Leamos. Reunindo os 12, Jesus lhe deu poder e autoridade sobre todos os demônios e poder para curar doenças. Os enviou a pregar o reino de Deus e a realizar curas, dizendo-lhes: não leveis nada para a viagem, nem bordão, nem bolsa de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem leveis 2 túnicas. Em qualquer casa que entrardes, nela ficai até partirdes do lugar. Mas, onde quer que não vos receberem, ao sair da cidade, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então os discípulos saíram e percorreram os povoados anunciando o evangelho e curando por toda parte. O governante Herodes, o tetrarca Herodes, soube de tudo o que se passava e ficou perplexo. Porque alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, e outros afirmavam: Elias apareceu, e outros ainda diziam: um dos antigos profetas reviveu. Herodes, porém, disse: mandei decapitar João. Então quem é este sobre quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Quando os apóstolos voltaram e contaram-lhe tudo o que havia feito, levando-os consigo, Jesus retirou-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas sabendo disso, as multidões o seguiram, e eles as recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e curava os que precisavam de cura. Quando o dia começara a declinar, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão para que possa ir aos povoados e campos próximos, hospedar-se e achar o que comer, pois estamos em lugar deserto. Mas lhes disse: vós mesmos dai-lhes de comer. Eles responderam: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a não ser que compremos comida para todo o povo, pois eram cerca de 5.000 homens. Então ele disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de cerca de 50. E eles assim fizeram. Mandando que todos se sentassem, tomando os 5 pães e 2 peixes, Jesus ergueu os olhos ao céu, os abençoou e os partiu. Depois entregou aos discípulos para que os servissem à multidão. Todos comeram, ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram foram recolhidos 12 cestos. Amém. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo nosso dia, quer ele tenha sido um dia cansativo, quer não, mas obrigado, Deus, porque se estamos cansados é por conta de um dia de trabalho, e somos gratos a Ti por isso, Senhor, por termos os nossos trabalhos, por termos os nossos afazeres. Obrigado por tudo isso, obrigado pela provisão, pelo pão de cada dia, pela saúde, Deus, de cada um de nós. Restaura a saúde daqueles irmãos que não estão com a sua saúde 100% ainda, como é o caso da nossa irmã Socorro, irmã Inês, a Laís. Deus abençoa cada uma delas.
assim também como a irmã Nice. Faz a tua obra, Deus, na vida de cada um. Abençoa aqueles que não puderam estar aqui por algum motivo, o Senhor sabe. Enfim, Deus, muito obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. E nós queremos te agradecer também e te pedir pelo teu Santo Espírito. Somos gratos por ele e te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito nos ajude nesse momento, iluminando a nossa mente, o nosso coração, para a compreensão da tua palavra. Que o teu Espírito passeie no meio da tua igreja, nos instruindo, nos iluminando. Faz assim para a honra e glória do nome do Senhor. Que nós possamos estar com os nossos corações preparados pelo teu Santo Espírito, para que a tua palavra seja anunciada, ensinada, pregada, e ela possa encontrar, Deus, um coração preparado, um coração pronto para recebê-la. Em Cristo Jesus, no nosso Senhor, nele oramos, nele bendizemos e nele agradecemos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Após o relato de Lucas aqui, de Jesus curando a mulher do fluxo de sangue e também ressuscitando a filha de Jairo, Lucas relata mais 3 episódios que Jesus fez. O primeiro deles é quando Jesus ele chama os 12 apóstolos dele, e ele comissiona esses 12, ou seja, ele envia os 12 para pregar o evangelho, para pregar o reino de Deus e também para realizar curas. Então, Lucas vai relatar esse episódio. Dentro disso, Lucas vai relatar também como o tetrarca Herodes, ou o governante Herodes, ele fica impressionado com aquilo que estava acontecendo, com o que os discípulos estavam fazendo e também com o que Jesus estava realizando. E depois disso, Lucas vai relatar que Jesus ele faz a primeira multiplicação de pães e peixes. Então, é isso que a gente vai ver hoje. Nós iremos ver a missão dos 12, a perplexidade de Herodes e a primeira multiplicação de pães e peixes. Então, vamos lá. Acompanhe comigo aí versículos 1 e 2. Vamos começar aqui com Jesus comissionando os seus discípulos. Versículo 1. Reunindo os 12, Jesus lhes deu poder e autoridade sobre todos os demônios e poder para curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a realizar curas. O que Jesus está fazendo aqui, meus irmãos, é uma coisa muito importante. Ele está preparando os seus discípulos para dar continuidade ao ministério dele. Porque, como a gente sabe, Jesus ele passou quanto tempo aqui nessa terra? Quanto? 33 anos. Quanto tempo de ministério? 3 anos. E depois disso, ele foi para o céu. Ele foi assunto, ao céu. E quando ele fosse, todo o ministério que ele havia iniciado precisava continuar. E quem ia dar continuidade a esse ministério? Os apóstolos, os discípulos de Jesus. Então o que Jesus está fazendo aqui é preparando os 12 para continuar o ministério que ele havia começado. E qual é a melhor maneira de você preparar alguém? Primeiro você ensina, depois se vira. Depois você coloca ele para praticar. E é exatamente isso que Jesus está fazendo. Note que a primeira coisa que Jesus faz, e óbvio, os discípulos já estavam vendo Jesus realizando a obra dele. Estava ou não estava? Estava. Eles já viram milagres? Sim. Eles viram Jesus expulsar demônio? Eles viram Jesus curar? Tudo isso eles viram. Então Jesus, além disso,
ele confere a eles autoridade. Olha o versículo 1. Reunindo os 12, deu poder e autoridade sobre todos os demônios e também poder para curar doenças. Então, primeiro Jesus capacitou eles. Deu a eles essa autoridade, essa capacidade para continuar ou para fazer a obra. E depois, versículo 2, os enviou a pregar o reino de Deus e a realizar curas. Então, a melhor maneira de você ensinar alguém é colocando essa pessoa para praticar. Por isso que, geralmente, quando a gente está aqui ensinando, no culto de doutrina, uma das coisas que eu mais falo é o quê? Que nós devemos praticar o que a gente aprendeu. Porque é a melhor maneira de aprender. A melhor maneira de aprender é colocando a mão na massa, né? Como se fala. Como é que se faz um bolo? Todo mundo sabe como é que faz um bolo? Os ingredientes, vamos lá. Ovo, massa de quê? Massa de trigo, açúcar, manteiga e leite. Pronto. Fermento se a massa não for já fermentada, né? Se ela já for, aí já não precisa do fermento. Porque se a massa não for fermentada e você não pôr o fermento, o bolo vai o quê? Se a massa não tiver fermento, o bolo vai o quê? Vai murchar. Então ele vai inchar se você colocar o fermento. Então todo mundo sabe que precisa desses ingredientes, correto? Sim ou não? Você está pronto para fazer um bolo? Tá ou não tá? Alguns não. Amém? Amém? Mas como é que você vai ficar pronto para fazer um bolo? Isso. É colocando a mão na massa. É praticando. Você sabe os ingredientes. Você sabe até, né, alguns, né, sabe até o passo a passo. Mas se você nunca fez, você nunca vai aprender a fazer. Você precisa procurar saber. E geralmente, a primeira vez que faz, sai legal? Geralmente não, né? Olha aí. Sorte de principiante. Só que eu fiz, a receita que eu peguei, e eu botei o queijo, por exemplo, eu aumentei, eu botei o dobro, né? Uhum. A receita era até bem piorou, aí ficou. Ô, rapaz, nem trouxe para nós. Então, a ideia aqui que eu estou querendo passar para vocês é que quando a gente aprende alguma coisa, é necessário colocar em prática. A vida cristã, ela é assim. Jesus está preparando os seus discípulos para uma obra que eles iriam precisar continuar, mas para isso eles precisavam já colocar em prática antes dele ir, para que quando Jesus fosse, eles já soubessem o que eles tinham que fazer e como eles deveriam fazer. Então Jesus envia eles, capacita eles, dando autoridade sobre os demônios, dando poder para curar, e aí depois que ele dá a capacidade, depois que ele prepara eles, ele envia os discípulos. E o que acontece com os discípulos? Eles vão. Eu queria que você prestasse atenção aqui no versículo 2, porque vai dizer que Jesus envia os discípulos com duas finalidades. Duas coisas importantes aqui na prática dos discípulos. A primeira é que os discípulos foram enviados para quê? Para pregar o quê? Olhe para o versículo. Para pregar o quê? Para pregar o reino de Deus. A pregação aqui ainda não era o evangelho. Por que não? Porque Jesus nem havia morrido ainda. O que Paulo diz que é o evangelho? Morte, sepultamento e ressurreição de Jesus.
Jesus nem tinha morrido, quanto mais ser sepultado, quanto mais ainda ressuscitar. Então a pregação deles aqui era a pregação do reino de Deus. E o que que isso significa? O que é pregar o reino de Deus? Falar dos planos de Deus. E quais são? Também, exatamente. Mas a pregação aqui do reino de Deus, ela envolve uma coisa muito mais, como é que eu posso dizer? Não é que seja mais importante, mas uma coisa muito mais específica. Essa era a palavra que eu estava procurando. A pregação do reino de Deus aqui dos discípulos era uma coisa muito mais específica. Qual era a autoridade que Jesus deu a eles? Sobre os demônios. O que que isso significa? Significa dizer que se eles estavam pregando o reino, eles estavam dizendo que aquele que é Deus, que é o rei de direito, estava trazendo ou estabelecendo o seu reino aqui. E que aqueles, que no caso os demônios, que haviam usurpado esse reino, que não era deles, agora eles iriam novamente estar submetidos ao reino de Deus na terra. É claro, Deus nunca deixou de ter o domínio, obviamente que não. Mas é como se esse domínio na terra agora fosse visível. E que os demônios que antes estavam, não é que eles estavam soltos, né? Mas eles estavam meio que aprontando, vamos dizer assim. Agora, a autoridade de Deus iria estar novamente sobre eles, por assim dizer, mas agora através dos seres humanos, dos discípulos. Isso é o reino de Deus estabelecido. Deixa eu explicar isso melhor. Me diga uma coisa. As pessoas sem Cristo, as pessoas que ainda não conhecem a Jesus, que não vivem para Jesus, os demônios têm domínio sobre eles? Sim ou não? Sim. E os que estão em Cristo, os demônios têm poder sobre eles? Não. É disso que se trata aqui. O reino de Deus, ele se estabeleceu, e o domínio dos demônios sobre nós não existe mais, porque agora nós pertencemos ao reino de Deus, e por isso o domínio dos demônios não existe mais sobre a gente. Então a pregação deles aqui é: o reino de Deus chegou. E uma vez que esse reino de Deus chega, agora todo domínio, todo poder, toda autoridade, ela é restabelecida a Deus. Mais uma vez eu repito, não é que Deus perdeu esse domínio e essa autoridade, não é isso. Mas só que agora ela vai ser mais visível a todos. De que o reino de Deus, ele é tão presente, mas tão presente aqui, que é possível perceber que o mundo espiritual maligno não tem domínio, não tem poder sobre aqueles que pertencem ao reino de Deus. Isso vai ser visível. Da mesma maneira que é visível quando alguém está preso ao domínio do império das trevas. Então, os discípulos estavam pregando: olha, o reino chegou. O domínio de Deus agora está visível, agora está claro. As forças espirituais do mal já não têm mais poder, já não têm mais domínio. Não tem sobre quem? Aqueles que fazem parte do reino de Deus. Então os discípulos, em primeiro lugar, foram para pregar isso. E em segundo lugar, eles foram para quê? Para curar. E por que isso é importante? Porque a pregação deles era o seguinte: olha, o reino de Deus chegou. Como é que eu sei? Hoje nós sabemos que o reino de Deus está aqui, porque a igreja, ela é uma manifestação visível do reino de Deus.
Então, todo aquele que pertence ao reino de Deus, ele está no meio, ou congregando, ou pertence a uma igreja. Então, a igreja é a manifestação visível do reino de Deus. Só que nessa época que tinha igreja? Não. Então como é que eu sei que o reino chegou? Como é que eles iam saber que os discípulos estavam dizendo, olha, o reino de Deus chegou? Como é que as pessoas iam saber que esse reino chegou? Através dos milagres. Os milagres iriam promover, ou melhor, os milagres iriam servir para comprovar de que, de fato, o reino de Deus está aqui. Os discípulos estavam pregando, olha, o reino de Deus chegou, e os milagres que eles realizariam iriam comprovar que, de fato, o reino de Deus chegou. Nós precisamos de milagres para crer? Não, mas eles precisavam. Eles precisavam. Porque a igreja ainda não estava estabelecida. A escritura, como a gente conhece hoje, não estava ainda estabelecida. E Jesus até diz, né, quando ele está falando com Tomé, bem-aventurado aquele que creu sem ver. Mas aqui, os milagres iriam servir para comprovar que o reino de Deus, de fato, estava aqui. Os milagres eram a manifestação desse reino de Deus aqui na terra. Então, em outras palavras, para que serviu os milagres aqui dos discípulos? Para comprovar ou para promover o reino de Deus. Quem visse os milagres saberia, opa, Deus está aqui. Deus está entre nós, porque os milagres estão acontecendo. O poder dele está entre nós. Deus tem o domínio. Por quê? Porque os milagres de Deus, ou os milagres que só Deus pode fazer, estão acontecendo no meio da gente. Ok? Mais uma vez, para a gente saber que Deus está no nosso meio, é necessário a gente ver milagre? Mais ou menos. Porque tem um milagre que precisa acontecer se Deus estiver no nosso meio. E qual é? A conversão. Se não houver conversão, Deus não está ali. Exatamente. Exatamente. Só Deus é capaz de fazer. E a conversão é o maior milagre. É ou não é? É. Ó, pense comigo. A cura é um milagre, não é? Mas um médico pode curar? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Um médico não pode curar? Claro que sim. Caso contrário, por que você vai no médico? Se não for para ele te curar. É claro que ele pode. Agora, um médico pode te converter? Então qual é o maior milagre? Não, mas ele não pode. Porque quem converte é o Espírito Santo. Então qual é o maior milagre? A cura ou a conversão? Isso. Porque curar o físico é fácil. Mas curar o espiritual... Exato. Mas o espírito só Deus pode curar. Amém? Então os discípulos, eles vão pregar o reino e eles vão efetuar milagres, porque os milagres iriam comprovar que o reino de Deus chegou. Aí Jesus vai dar algumas orientações a eles, versículos 3 e 4, dizendo o seguinte: não leveis nada para a viagem, nem bordão, nem bolsa de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem leveis 2 túnicas. Em qualquer casa que vocês entrarem, não ficai, aliás, ficai nela até vocês partirem do lugar.
Então Jesus está dando uma orientação aqui para eles. Primeiro, não levem nada. Não levem nada. Não leve bolsa, não leve pão, não leve nada. Por quê? O que Jesus está tentando ensinar para os discípulos aqui? Depender do Senhor. Depender do Senhor. Aqueles que anunciam o Evangelho, eles precisam aprender a depender do Senhor. É Deus quem vai dar a provisão. É Deus quem vai dar o sustento. E aí a pergunta é, mas como é que Ele vai fazer isso? Versículo 4. Em qualquer casa que vocês entrarem, nela ficar até vocês partirem. E aí quem é que vai proporcionar a provisão para aquele que prega, para aquele que anuncia o reino? Quem é? O dono da casa. Em outras palavras, aqueles que estão ouvindo o Evangelho do Senhor, o Evangelho do reino. Então Deus usa as pessoas para prover o alimento daqueles que pregam o Evangelho. Jesus está ensinando os seus discípulos a depender dele e aprender que eles precisam depender de Deus através das pessoas. Por isso que eu não gosto muito de uma frase que eu tenho escutado muito ultimamente as pessoas dizerem, que é o seguinte: eu não confio em ninguém. Você já ouviu alguém dizer isso? Eu não confio em ninguém. Já ou não? E eu não gosto muito dessa frase porque, assim, obviamente, a gente tem que ter cuidado com as pessoas em quem a gente confia, isso é óbvio. Porém, dentro ou no meio do reino de Deus, não pode haver isso. Não pode haver isso. A irmandade precisa ser um lugar onde a gente precisa confiar um no outro. Que a gente precisa saber que pode contar um com o outro. Senão não é irmandade. Senão não é igreja, senão não é nem cristão. Jesus está ensinando os discípulos que eles devem confiar nele e que eles vão receber o sustento de Deus através das pessoas. A ideia aqui, do versículo 4, é que quando eles chegassem numa cidade, eles iriam ficar hospedados na casa de alguém. Eles iriam chegar na cidade, iam pregar, e alguém iria chamar eles para ficar lá, na casa deles, na casa dessa pessoa. Então eles iam chegar numa cidade onde eles não conheciam ninguém, sem saber aonde eles iriam ficar, mas Deus estava garantindo que alguém iria chamar eles para ficar na casa dele. Você faria isso? Iria para uma cidade que você não conhece ninguém pregar o Evangelho, na confiança de que chegando lá, alguém ia te chamar para ficar hospedado na casa dele. Mas aí você conhece alguém lá. Mas assim, se qualquer pessoa chegasse na casa do Antônio Trajano e ele sustentaria, é impressionante, né? A ideia de Deus, de Jesus aqui, é ensinar isso para eles. Porque na verdade, olha só, é exatamente o que Jesus está fazendo. É ou não? Jesus era da onde? De que lugar? Aonde ele cresceu? Nazaré. Nazaré foi o lugar onde Jesus foi rejeitado. Desde então ele foi para onde? Ele percorreu toda Judá. E vocês acham que em todo canto que Jesus chegava ele tinha um parente? Ele tinha um conhecido? Não. E ele dormia onde? Ele dormia aonde as pessoas chamavam ele para ir. O que ele está ensinando os discípulos é que os discípulos iriam fazer a mesma coisa, só que agora sem ele. Porque enquanto Jesus estava com eles, Jesus era chamado e os discípulos iam no embalo, porque eram discípulos. Agora eles precisavam eles mesmos serem chamados para ficar na casa dele.
Só que é uma coisa interessante aqui, porque todo aquele... A ideia aqui que ele diz assim, ó... quando vocês entrarem numa cidade e ficar numa casa, ficar nessa casa até vocês irem embora do lugar. E a ideia aqui é que enquanto eles estivessem nessa casa, e aqueles que hospedavam ele tinham essa consciência, de enquanto eles estivessem na casa dessa pessoa, a casa dessa pessoa seria abençoada. A ideia é essa. Vocês lembram de Elias com a viúva? Você lembra ou não lembra da história? Que não faltou azeite e não faltou farinha enquanto Elias estava lá. A ideia é essa, de que onde há um homem de Deus, na casa dessa pessoa, não vai faltar nada. Ela vai ser abençoada. Por isso que ele está dizendo isso. Você fica lá até você ir embora do lugar. E naquela época, os judeus, eles tinham essa consciência. Então, quando tinha um profeta, eles já chamavam esse profeta: vamos para minha casa. Vocês lembram a gente viu isso em Atos, né? Paulo pregando e algumas pessoas pedindo para eles ficar na casa deles. Fica na minha casa, dorme na minha casa. Pedro, quando vai para a casa de Cornélio, Cornélio pede a ele para ficar uns dias lá na casa dele. Então isso era comum acontecer, mas os discípulos ainda não tinham passado por essa experiência. E aí, versículo 5, a primeira coisa que Jesus está ensinando é a dependência que os discípulos iriam ter dele. A segunda coisa é isso aqui, versículo 5: mas aonde quer que não vos recebam, ao sair da cidade, sacudiu o pó dos pés em testemunho contra eles. A ideia do sacudir os pés é justamente o que está explicando aqui. É um testemunho negativo. É um testemunho contra aquela pessoa que está rejeitando. Então, o que Jesus está ensinando aqui é o seguinte: vai ter lugares onde vocês vão pregar que as pessoas não vão receber, que as pessoas vão rejeitar. Mas quem é que vai condenar essas pessoas? Quem é? A palavra que vocês estão pregando. Essa vai julgar a pessoa. Vocês lembram quando Jesus, aliás, em Isaías, quando diz que a palavra não volta vazia? Vocês lembram desse versículo? O que ele quer dizer? Já expliquei ele aqui algumas vezes. O que significa dizer que a palavra não volta vazia? Ou ela salva, ou ela condena. Eu queria que você abrisse aí em João capítulo 12, versículo 47. E eu quero pedir que alguém leia. João 12, 47. Quem 48. rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. E quem é que julga? A própria palavra que tem proferido, essa que julgará no último dia. Isso. Então a palavra que os discípulos iriam pregar, se alguém não recebesse, eles sacudiam o pó dos pés. A ideia aqui é aquela expressão que a gente costuma até falar quando a gente, tipo assim, quando você desiste de alguém, qual é a expressão que a gente usa? Lavei as mãos. A ideia é essa. Sacudir o pó dos pés tem esse significado. Eu fiz a minha parte.
Agora, quem vai fazer a parte dela é a palavra. Ela vai dar um testemunho positivo ou um testemunho negativo. Se a pessoa recebe a palavra, a própria palavra dá um testemunho positivo sobre essa pessoa. Ela vai ser salva. Mas se ela rejeita a palavra, ela vai ser condenada. Então a palavra, ela não volta vazia, ela sempre cumpre o seu propósito. Ou ela salva, ou ela condena. E quem julga é a própria palavra. A palavra que eu tenho pregado, João 12:48. Essa o julgará no último dia. Se alguém ouve as palavras e as rejeita. Muito bem. Então, os discípulos, eles saem, versículo 6, e percorrem os povoados anunciando o evangelho e curando por toda parte. Aí acontece uma coisa interessante, né? O governante Herodes, ele sabe de tudo que estava se passando, e ele fica perplexo, porque alguns diziam, João ressuscitou dos mortos, outros afirmavam, é Elias que apareceu, e outros ainda diziam, é um dos antigos profetas que reviveu. Você lembra que isso aqui acontece lá em Mateus capítulo 16, quando Jesus pergunta, quem o povo diz que eu sou? Os discípulos respondem isso. Olha, uns estão dizendo que tu és João Batista, outros dizem que é Elias, outros, alguns dos profetas. Então isso aqui chegou nos ouvidos de Herodes. Só que Herodes, ele tinha certeza que não era João. Versículo 9. Herodes, porém, disse, mandei decapitar João. Então quem é este sobre quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Tudo que Herodes está ficando perplexo aqui, não é só sobre o que Jesus está fazendo e falando, mas também é sobre o que os discípulos dele, de Jesus, estão fazendo e falando. Então ele fica, olha o versículo 7, ele sabe de tudo que está se passando. Ele sabe o que os discípulos estão fazendo, estão saindo por todo canto curando. Eles são discípulos de quem? De Jesus. Quem é esse Jesus? Olha, alguns estão dizendo que é Elias, João Batista, outro profeta que reviveu. Aí ele diz, não é João Batista. Por quê? Porque eu mandei decapitar João Batista. Então quem é esse? E aqui a gente aprende uma coisa muito interessante. Aquilo que nós fazemos para Deus, a nossa pregação precisa causar nas pessoas o desejo e a curiosidade de conhecer a Jesus. Não é isso que Herodes fica? Olha aí o versículo 9. Mandei decapitar João. Então quem é esse sobre quem eu ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Aquilo que Herodes soube a respeito do que os discípulos estavam fazendo, despertou nele a curiosidade e o desejo de saber quem era Jesus. Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente pratica, precisa despertar nas pessoas o desejo de conhecer a Jesus. Infelizmente, a gente está vivendo uma época da igreja, e eu digo isso com muito pesar, com muita tristeza, que os cristãos eles estão se comportando de uma maneira tão ruim, que na verdade o comportamento deles está fazendo com que as pessoas não queiram conhecer a Jesus. Está sendo o oposto. Aqui o comportamento dos discípulos criou em Herodes, fez com que Herodes criasse um desejo e uma curiosidade de conhecer a Jesus. A ideia aqui, meus irmãos, do que eu estou falando, seria alguém olhar para você, ver como você procede no seu dia a dia, como você é uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa profissional, e através disso as pessoas, por que essa pessoa é desse jeito? Por que ele é assim? Por que ela é assim? E aí procurar saber o porquê que você é desse jeito.
Por que você trata todo mundo bem? Por que você não faz distinção entre pessoas? Não importa se a pessoa é rica, se é pobre, você trata todo mundo igual. Por que você é assim? Por que você é justo? E essas atitudes que são próprias daqueles que conhecem a Jesus, vão despertar naqueles que estão vendo a maneira como a gente procede, o desejo de conhecer o mesmo Jesus que eu e você servimos. Então o nosso procedimento precisa criar nas pessoas o desejo e a curiosidade de conhecer Jesus. Amém, irmãos? E para finalizar, Jesus ele multiplica pães e peixes. Mas a multiplicação de pães e peixes, vista com o contexto de tudo que está acontecendo aqui, porque o que aconteceu? Jesus fez o que com os discípulos? Fez o que com os discípulos aqui? Enviou. Então Jesus está treinando eles, e aí envia eles, para pregar o reino e curar. E aí, olha o versículo 10, aqui já é a volta dos discípulos. Os discípulos estão voltando, Quando os apóstolos, e só para um detalhe, tá? A palavra apóstolo significa o quê? Enviado. Então eles foram enviados. Então quando os apóstolos, ou seja, quando aqueles que foram enviados voltaram, versículo 10, contaram tudo o que havia feito. E levando-os consigo, Jesus retirou-os para uma cidade chamada Betsaida. Sabendo disso, as multidões o seguiram, e ele as recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e curava os que precisavam de cura. Aí eu quero que você perceba o seguinte, que o que acontece depois do que a gente acabou de ler, é a multiplicação de pães e peixes. Os discípulos dizem para ele, olha, é melhor o senhor despedir aí a multidão, porque a gente está num lugar desértico, onde não tem o que comer e não tem aonde comprar, e vai chegar o momento, como o dia já está acabando, aí o versículo 12, o dia já está acabando, e essas pessoas precisam encontrar comida, precisam ter um lugar para comer. Aí o que Jesus diz no versículo 13? Leia aí. O que ele diz? Olha só, Senhor, despede a multidão porque o dia está acabando e eles precisam encontrar um lugar para ficar e para comer. Aí Jesus diz, deem vocês mesmos o que comer a eles. Lembrem-se, Jesus está treinando eles. Eles precisavam aprender que a responsabilidade de alimentar o povo, tanto física quanto espiritualmente, era deles. Os discípulos tinham a responsabilidade, não só de alimentar o povo espiritualmente, pregando o reino de Deus, pregando a palavra de Deus, mas pesava sobre eles também alimentá-los fisicamente. Porque Jesus enviou eles a pregar o reino. Que reino é esse? Que deixaria os seus súditos passarem fome? Que reino é esse? Onde aqueles que fazem parte do reino morrem de fome, ficam com fome. Então Jesus está ensinando para eles que eles têm responsabilidades com os necessitados. Só que Jesus também está ensinando uma outra coisa aqui. Porque ele disse, mas Senhor, o que a gente tem? O que a gente tem? Só temos 5 pães e 2 peixes. Jesus está ensinando para eles, vocês têm responsabilidade de alimentar. Porém, de quem que vem o alimento?
Quem que providencia o necessário para todo mundo? É Jesus. Os discípulos têm a responsabilidade de distribuir, mas o alimento quem multiplica é Deus. É Ele, é o Senhor, é Jesus. E aí os discípulos trazem até Jesus, Ele ora e multiplica. Ora, se nós, aqueles que têm já um bom tempo de caminhada cristã, já se deparou com essa situação aqui. Você já participou ou estava promovendo, por exemplo, um almoço, né, um lanche para muita gente da igreja, onde você olhou e disse: a comida não vai dar? Já passou por essa situação? Sim ou não? A gente passou uma vez com o AME aqui, lembra? Que a gente olhou e disse: acho que essa sopa não vai dar não. E é interessante que quando isso acontece, o que a gente faz? A gente entrega a Deus, né? Senhor, multiplica. E acontece isso. A comida dá para todo mundo. E na verdade, muitas vezes acontece até o que aconteceu aqui. O que foi que aconteceu aqui? Sobrou. E a gente se impressiona. Eu achei que a comida nem ia dar, agora sobrou. Então, é nossa responsabilidade cuidar dos necessitados, mas a provisão, ela vem do Senhor. É Ele quem providencia. É Ele quem providencia o nosso sustento. É Ele. É Ele quem faz com que a gente possa ter como ajudar outros, como compartilhar aquilo que Ele tem nos dado. Tudo vem dEle. É o que o André leu aqui na abertura do culto. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Tudo que a gente tem vem dEle. Tudo que a gente tem procede dEle. Ele é aquele que provê. Ele é o provedor. Então, se nós temos, nós só temos porque Ele dá. E uma vez Ele nos dando, é nossa responsabilidade compartilhar com aqueles que não têm. É nossa responsabilidade fazer com que o reino de Deus seja um lugar onde não falte o alimento para o necessitado. Mas lembrando, tudo procede do Senhor. Amém? Amém. O que nós aprendemos aqui? Em primeiro lugar, nós aprendemos que nós precisamos pôr em prática aquilo em que somos instruídos. Nós precisamos praticar aquilo que nós aprendemos, aquilo em que nós estamos sendo instruídos. Por exemplo, você já fez um treinamento para evangelismo? Sim ou não? Não? Quem já? Levanta a mão. Coloque em prática. Coloquemos em prática. Aqueles que não participaram, não se preocupe, a gente vai fazer de novo. Mas aquilo em que a gente foi instruído, que a gente coloque em prática. E não apenas em algo, como eu acabei de falar, do evangelismo, mas aquilo que a gente aprende todos os dias nos cultos. A nossa vivência cristã. Nós precisamos colocar em prática as coisas nas quais a gente é instruído. 2. Os milagres de Deus servem para promover o reino de Deus. E todos os pseudo-milagres que promovem outras coisas, ou seja,
Existem milagres que a gente ouve falar que promovem o nome da igreja, o nome do líder, o nome do dono da igreja lá, mas não promovem o reino. Esses pseudos milagres não procedem de Deus. Porque os milagres que procedem do Senhor, esses promovem o reino do Senhor. Todo milagre que promove outra coisa que não o reino, esse milagre não vem de Deus. Não procede de Deus. 3. As ações dos servos do Senhor Jesus devem causar curiosidade nas pessoas para quererem conhecer a Jesus. O nosso procedimento como cristão precisa despertar naqueles que veem o nosso procedimento o desejo de conhecer o Jesus que a gente serve. 4. O reino de Deus é alimento físico e espiritual. E é nossa responsabilidade alimentar o povo de Deus fisicamente e espiritualmente. No meio do reino de Deus não pode haver ninguém que passe fome. Dificuldade pode ser, fome jamais. Se no nosso meio há alguém que passe fome, nós falhamos como igreja. Não pode haver pessoas passando fome no nosso meio. 5. É responsabilidade dos servos de Jesus promoverem o alimento. E 6. A provisão vem do Senhor. Ele providencia sempre o suficiente e com sobras. Deus nos dá o alimento todos os dias. E nunca, para a honra e glória dele, nos faltou e nunca há de nos faltar. Enquanto participarmos, enquanto fizermos parte do reino eterno dele, jamais passaremos fome. Porque o reino de Deus é um reino de prosperidade. Amém? Não essa prosperidade maluca que é pregada, não. Onde você dá R$5 e ganha 50 mil vezes mais. Mas uma prosperidade onde na tua casa Deus jamais deixará com que você passe fome. Você pode talvez até passar necessidade, mas fome não. Porque você tem irmãos, você faz parte de um reino de Deus, e no reino de Deus ninguém deixa ninguém passar fome. Amém? Glória a Deus. Fiquemos de pé, vamos orar. Oremos. Santo Deus, Pai amado, obrigado, Deus, pela Tua palavra. E a única coisa, Senhor, a qual eu vou te pedir nessa noite, é que o Senhor coloque em nosso coração o desejo de praticar a Tua palavra. Que tudo aquilo que nós aprendemos nessa noite, o Senhor impulsione a cada um de nós para praticarmos. Nos leva para as nossas casas, Senhor, mas com esse desejo no coração de vivenciar a Tua palavra, de praticarmos a Tua palavra, porque só assim é que verdadeiramente iremos estar prontos como servos do Senhor para fazer a Tua obra. Então nos despede com esse sentimento, Deus, de querermos cumprir a Tua vontade de maneira prática, em nome de Jesus, sabendo que é nossa responsabilidade alimentar espiritualmente, assim como alimentar fisicamente, mas que tudo, tanto espiritual quanto físico, vem do Senhor. Nos leva em paz, nos protege no caminho de volta, para que nenhum mal, Deus, aconteça com Teu povo.
É isso que eu rogo, é isso que eu te peço, e desde já te agradeço, para a honra e glória do teu nome. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nosso Deus nos abençoe e não saia sem dar a paz do Senhor. Amém.